Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui hoje para falar sobre Páscoa judaica e Páscoa cristã. Numa brilhante elucidação sobre a Páscoa judaica, o Dr. Grant Channel, no seu livro As Festas Judaicas do Antigo Testamento, acentua que Deus revelou seu plano de redenção no Egito, quando Deus disse aos filhos de Israel: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento, e vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Êxodo capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Nesse contexto, 4 verbos são destacados. Primeiro, tirar. Vos tirarei. Aponta para a santificação. Seria quando Deus tiraria o seu povo hebreu do meio dos egípcios. Eles não viveriam mais entre os pagãos egípcios. Deus estaria num processo de santificação, separando o seu povo. Segundo verbo, livrar. Vos livrarei. Aponta para o livramento de um juízo iminente que estava para vir sobre o Egito, quando Deus feriu os primogênitos que não estavam marcados pelo sangue do Cordeiro. Terceiro verbo, resgatar. Vos resgatarei. Aponta para uma redenção, aponta para a libertação. Deus tiraria para sempre, libertaria para sempre os hebreus debaixo das cargas do Egito. E quarto verbo, tomar. Vos tomarei. Aponta para a adoção. Eu serei o vosso Deus. É isso que Deus está dizendo. Ele estava adotando o povo hebreu. O Dr. Grant Channel, ele diz que o Hagatá é o ritual da Páscoa judaica. E ele fala que o Seder é a cerimônia ritualística da Páscoa judaica. Seder significa ordem de culto. E nesta cerimônia, alguns elementos são indispensáveis, tá? E importantíssimo para a Páscoa judaica. O primeiro que eu quero falar é o matzá, que é o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento. Ele significa que os hebreus saíram às pressas do Egito e não deu tempo da massa levedar. O segundo elemento que eu quero citar aqui é o zeroá, que na verdade é o osso da canela do carneiro, que lembra os cordeiros sacrificados no templo. O terceiro elemento que eu quero utilizar aqui é o beitzá, que é o ovo e lembra a oferta do peregrino. Ele também é um símbolo de ressurreição para uma nova vida, vida surgindo de outra vida dentro da Páscoa judaica. O quarto elemento que eu quero falar aqui é o maror, que eram as ervas amargas para lembrar do período de amargura do tempo que os hebreus ficaram no Egito. O quinto elemento que eu quero citar aqui é a carpas, que eram as salsas que lembram o isopo, uma espécie de brocha ou pincel usados para pintar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para marcar as portas, os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E o haroset, que são as maçãs picadas, as castanhas e o vinho, que lembram o barro ou a argila, do qual eram feitos os tijolos do Egito. Tudo isso são símbolos das festas judaicas. O autor infere que dentro desta festa, os rabinos acreditavam que o Mashiach, isto é, o Messias, o Libertador, provavelmente viria numa noite de Páscoa. Diante disso, a tradição do Seder mandava que deixassem as portas abertas, ou seja, destrancadas, uma cadeira vazia na mesa, com uma taça de vinho, ou seja, um cálice cheio, porque eles acreditavam que antes do Mashiach, o Messias, chegar, o profeta Elias viria primeiro. Eles acreditavam que Elias seria uma espécie de arauto da chegada do Messias. Isso tudo baseado na profecia de Malaquias capítulo 4, do versículo 4 ao 6, quando diz que Elias viria primeiro preparar o caminho. E Jesus vai dizer no Novo Testamento que ele veio fazendo-nos entender que era João Batista. Isto é a Páscoa judaica. Mas o que é a Páscoa? No hebraico, o nome é Pessá.
que significa pular ou passar por cima. É a Páscoa judaica que ocorreu no Egito no dia 14 do mês de Nissan. Está relacionado quando o anjo da morte desceu no Egito e matava todos os primogênitos das casas que não estava marcada pelo sangue, e pulava ou passava por cima das casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 27. Dito isto, Deus ordenou que o seu povo comesse um cordeiro. Cada família deveria separar um cordeiro, um macho de 1 ano, sem defeitos, e deveria comer esse cordeiro assado com os lombos cingidos, ou seja, sandálias nos pés, cajados nas mãos, vestidos, porque seriam libertos para sempre do Egito. Nunca mais veriam aquele faraó, porque seriam libertos para sempre do Egito. Êxodo 12, 11. Coincidentemente, na nossa Páscoa cristã, 1450 anos depois, exatamente no dia 14 do mês de Nissan, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo imolado no Monte Caveira. Oh, aleluia! A redenção do Cordeiro, gente, ela permeia todo o Antigo Testamento. Quando Adão pecou e se vestiu com folha de figueiras, Gênesis diz que Deus matou um animal e vestiu eles com a pele daqueles animais. A maioria dos teólogos coadunam que era um cordeiro. Então, em Gênesis, o cordeiro morre por um casal. Em Êxodo 12, um cordeiro morre por uma família. E no Calvário, o cordeiro morre por toda a humanidade. Em suma, aquele cordeiro que morre em Gênesis capítulo 12 e que o seu sangue passava pelos umbrais das portas para dar livramento ao povo de Israel, é uma tipificação do sacrifício perfeito que aconteceria na cruz do Calvário. É uma tipificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se hoje nós temos acesso com confiança, é porque há 2000 anos atrás, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo foi imolado para a remissão dos nossos pecados. Nada além do sangue. É por causa do seu sacrifício que nós temos vida. Portanto, Páscoa significa pesar, pular ou passar por cima. Quando o Cordeiro, quando Deus olha para a tua vida, Ele não enxerga os teus pecados, Ele vê o sangue do Cordeiro, o que não te faz um alvo da ira divina. Só estamos livres por causa do sangue do Cordeiro. Vos tirarei. Assim como Deus tirou Israel do Egito, Deus nos livrou da escravidão do mundo. Vos livrarei. Assim como Deus livrou os primogênitos hebreus que estavam debaixo da marca do sangue da morte, Deus nos livrará pelo sangue do Cordeiro. Vos resgatarei. Assim como os egípcios foram libertos da escravidão dos egípcios, nós seremos libertos da escravidão do pecado. E vos tomarei. Ou seja, assim como os hebreus foram adotados. Em Gênesis capítulo 6, versículo 7, quando Deus disse: eu serei o vosso Deus, o Senhor também se tornou o nosso Deus pelo sacrifício de Cristo efetuado na cruz do Calvário. Estava Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, o apóstolo Paulo diz. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí, tá bom, gente? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificação de novas postagens. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira extraordinária. Um abraço, campeão.